E aí, já estamos ao vivo? Sim, estamos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estamos começando mais uma live, né? Mais uma live na sua vida, mais uma live nessa quarentena. E estamos esperando por vocês. Então, vamos chegando aí para a gente poder começar o nosso tempo. Vamos começar pela fé, né? Hoje, qual é a receita de hoje, Carol? Bolo de chocolate com aveia. É bom, gente, é bom. Então, é o meu bolo preferido que a Carol faz, né? E é muito fácil de fazer. E assim, ele pode, né, acho que por ter aveia, a gente já fez ele bem saudável. Hoje não vai ser a versão tão saudável, mas a gente já fez ele bem assim, sem glúten, né? Sem o que mais, Carol? Sem lactose. Porque ele é sem lactose, né? Ah, não, ele tem, é verdade, ele tem. Mas dá pra fazer uma versão sem lactose também. E aí? E aí, boa noite. Eudes, que entrou. Bem-vindo aí. Érica também, boa noite. Olá. Obrigado aí por estarem chegando aqui na nossa live, né? Se puderem ficar, vai ser ótimo ter vocês com a gente. E hoje a gente vai falar sobre conflitos, né? Sobre resolução de conflitos. A gente tá... Oportuna, né? Oportuna, né? Todo mundo em casa. Talvez você, né, como nós, esteja aí confinado. Né? A nossa companhia, graças a Deus, a gente tem boa companhia, né? Às vezes a gente gostaria de mandar as crianças para outro lugar, né? Mas a gente não pode, não temos essa opção. Temos que conviver, né? Então, e você também tem que conviver com as pessoas que estão com você, né? A convivência forçada, às vezes, e nem sempre é tão agradável. Você não tem a opção de sair, de correr, né? De ir para outro lugar, de ir para casa da sua mãe. Não tem essa opção. Tem que ficar. E aí surgem mesmo conflitos, né? E claro, a gente pode ter conflito com um monte de gente, mas a gente vai focar nos conflitos em família, né? Sim. Com quem tá perto, né? Com quem tá perto e com quem, assim, você não tem opção, né? Você não pode, tipo, excluir, você não pode deixar de seguir, né? Não pode colocar lá, excluir minha mãe. Não tem como, né? Ou esposa, né? Não tem. Né? Não dá pra resolver igual resolve na internet, né? Então você tem que aceitar e tudo. Mas então vamos logo para a receita, né? Para poder ficar pronto, né? Você vai ficar intercedendo aí enquanto essa live flui para esse bolo assar e ficar pronto. Mas vamos lá, eu vou mostrar. Será que eu sou um... Vamos orar primeiro, né? Vamos, sempre bom, né? Sou eu que oro hoje, né? Deus, eu quero agradecer por mais uma chance da gente compartilhar um pouco do que a gente tem vivido e aprendido a cada dia com o Senhor. E eu oro para que a gente tenha um tempo legal, agradável e que o Senhor dirija mesmo tudo que a gente vier a falar aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 A Mari está dizendo aqui que não segue ninguém da família, mas, de fato, né? A gente, dentro de casa, a gente não tem opção. Por exemplo, o que a gente faz com isso aqui? Ó? Que a gente já mandou dormir. Elis, vai lá pro quarto e deita e fecha essa porta. Não tem opção. A gente vai mandar pra rua? Não vai mandar, né? É muito mais difícil do que nas redes sociais, né? Então, mas vamos lá. A receita de hoje do bolo de chocolate com aveia. Muito bom. Isso aí. Então, ó, primeiro a gente vai pro liquidificador. Vamos colocar 1,5 xícaras de leite, certo? Talvez alguma coisa, né, derrame aqui, que eu sou meio desastrada, viu, gente? 1 xícara de chá de óleo. Eu tô toda hora filmando o ovo, achando que... Coloca o ovo, senão eu vou ficar constrangida. 3 ovos. Tá. Eu não quero criar conflito, né? Você vai ser nosso primeiro conflito aqui, vamos resolver ao vivo. Ó, 2 xícaras de chá de açúcar, eu usei o Demerara, né? Você pode usar o que você costuma usar, gente. Deu certo. Deixa eu pegar aqui uma colher pra me ajudar. E 1 xícara de chá de chocolate em pó. Eu tô usando cacau em pó, tá? Mas pode ser chocolate em pó, enfim. O que você costuma usar, né, na receita. Pra ficar mais forte, né? E é isso. É isso aqui, a gente vai bater no liquidificador. Bem rapidinho, vai fazer um barulhinho, mas é rápido, né? Essa parte. Peraí, enquanto isso eu vou lá botar as crianças pra garantir que elas estão dormindo. Gente, não repara a bagunça. Ai, meu Deus, eu não tirei esse varal de dentro do meio da sala. Cleo, Elis, é hora de dormir. Vira pro canto, hein? Elis, vira pro canto.
Então, gente, desculpa, é porque a gente arruma a casa, aí esse barulho não vai dar certo. Foi. Já deu Tá certo? bom, Já terminou? Ó, já bateu, nesse tempo que eu fui lá dar bronca nas crianças, Já bateu. Aí eu vou colocar aqui na vasilha maior e vou acrescentar o que tá faltando na receita. Então vamos relembrar o que foi, né? 1,5 xícaras de leite. Isso. Uma xícara de óleo. Isso. 1 xícara de chocolate em pó. 1 xícara de açúcar também. Sim. E 3 ovos inteiros, né? Aí E agora... bateu no liquidificador e agora essa mistura vai colocar o quê? Agora eu vou colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo. A gente vai acrescentando aos poucos para ir misturando. E depois vou colocar uma pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento e por último vai a aveia. 1,5 xícaras de aveia. Esse fermento aqui é o fermento para bolo mesmo, né? Ela vai mexendo aí. Mas então, você que entrou agora, nós estamos falando sobre conflitos familiares, né? Assim, eu acho que a questão, a gente está brincando, né? Mas até os índices, né, de violência doméstica, inclusive, a gente tem ouvido falar que aumentaram, né, nesse período, justamente porque não é fácil mesmo a convivência, né, dentro de casa. Nada justifica, né, violência, mas isso é uma evidência de como estão, né, de como a gente tem conduzido as relações, né, como as relações estão enfraquecidas, os princípios estão enfraquecidos. E é claro, a nossa referência é a Bíblia, a palavra de Deus. A gente crê que ele é a fonte, né, que nos ensina. Aqui a gente tem lidado, por exemplo, com muitos conflitos entre Cléo e Elis, né? Estão na fase que brigam muito. Mas é muito bom para elas, muito seguro, ter a nós dois como figuras de autoridade. Elas olham para nós, né, como aqueles que vão resolver os conflitos, né? E eu acho que grande parte dos conflitos que a gente experimenta a gente não tem muitas vezes um mesmo referencial de autoridade. E aí isso complica muito as coisas, né? Isso complica muito. Então eu não sei, por exemplo, né, se você é casado com alguém, né, se você é cristão, se você é casado com alguém que é cristão, ou se você, por exemplo, na sua casa talvez você seja o único, né? Então você tem princípios, valores na sua mente, coisas que você acredita, né? E a pessoa não pensa da mesma maneira do que você. E isso é uma coisa que pode ser bem difícil. E aí tem uma frase que eu não sei de quem é, mas é uma frase que vale a pena a live, né? E que a gente sempre ouve numa aula, né? Eu não sei de quem é a frase. A primeira vez que eu ouvi foi o Gilberley Oliveira, né? Que é o nosso diretor, né? Mas eu não sei se é dele essa frase, não. Mas diz assim, os pecados a gente confronta, as diferenças a gente aprecia e as fraquezas a gente tolera. Porque são as 3 fontes, né, de conflito. 3 fontes. Porque essas são as fontes, as principais fontes de conflito. Pensa só, se qualquer conflito que você tenha com alguém na sua casa, se não tem a ver com pecados, diferenças e fraquezas. E eu acho que uma grande complicação é o fato de a gente não conseguir muitas vezes diferenciar essas coisas, né? A gente trata tudo como se fosse a mesma coisa, né? Tipo, tudo como se fosse pecado, ou tudo como se fossem diferenças, né? Tá, então, ó, a Carol misturou aqui, só para relembrar, ela misturou aqui 1,5 xícaras de aquilo que bateu no liquidificador. O que bateu no liquidificador. Aí 1,5 xícaras de farinha de trigo, mas pode usar uma farinha sem glúten, farinha de arroz. Aí é a sua escolha, entendeu? Tipo assim, a gente já fez com farinha de arroz, ficou bom, ele só não ficou tão firme, mas ficou muito gostoso com farinha de arroz, né? Então pode usar outra farinha que não seja farinha de trigo. Aí o que mais? 1,5 xícaras de aveia e uma pitada de sal e também 1 colher de sopa de fermento. E aí misturou até ficar essa... Ela é uma massa bem líquida. Bem líquida, né? Tá vendo? Não é uma coisa muito firme, muito né? Grossa, não. E aí coloca numa forma untada, enfariada, ela vai colocar. E aí você vai começar a intercessão. Já começou, na verdade, a intercessão aí para que esse bolo fique pronto antes dessa live terminar. Senão a gente vai ter um conflito aqui, gente. Porque a Carol disse que ficava pronto. Tô na fé, vamos acreditar, né? Ah, tá. Tudo. Débora tá
elogiando aqui a receita, né? Mas nem se compara, né, com os pratos que ela aliás, faz. a gente pode já deixar essa indicação. Né? Se você quer aprender a fazer Tudo boa pode comida. De vez em quando. Pronto. Tá ligado esse forno? Tá ligado, tá bom. Tá ligado. Tá, então, né, continuando a falar sobre os conflitos. Assim, então, diferenciar pecado, fraqueza e diferença é um desafio, né? E aí chega a hora de dar exemplos, né? É a hora que, gente, aí vocês precisam interceder para não gerar um conflito aqui em casa, entendeu? Porque eu vou ter que falar né, sobre pecados, né? Sobre diferenças. Eu quase não tenho, né, Carol? São assuntos sensíveis, né? São assuntos sensíveis que a gente nem até hoje não concorda, né? Algumas coisas até hoje não. Mas assim, na verdade a gente chegou a um acordo sobre o que compartilhar aqui. A gente conversou antes, né? Sobre o que compartilhar, né? Então vamos começar com o que... diferenças, né? As diferenças a gente deve apreciar, né? Eu achei interessante essa perspectiva de apreciar, porque às vezes isso não é óbvio, né? Você perceber que a diferença é algo que é positivo, né? Que acrescenta no caso de um casal, ou mesmo numa família, né? Na sua convivência com o pai, a mãe, os irmãos, né? Quando a gente vê irmãos, como um é diferente do outro, né? E às vezes a diferença pode gerar o conflito, mas ela, se a gente olhar de outra maneira, né, ela pode ajudar muito no funcionamento da casa, daquela família, né? Enfim, acrescenta muito na nossa convivência, né? Então, um exemplo de diferença, então, que a gente tem. A gente estava pensando sobre isso e eu acho que é a questão de como a gente vê a urgência de algumas coisas, né? Por exemplo, se eu tô muito... se existe alguma coisa que a gente precisa fazer, alguma responsabilidade, ou pode ser em uma tarefa, eu tenho uma urgência, assim, do desespero, sabe? Não, é pra agora, tem que terminar, sabe? É uma maneira dócil de dizer que eu sou devagar e deixo tudo pra última hora. É outra forma de falar também. Mas isso não é necessariamente uma fraqueza, né? Por exemplo, eu confesso que eu funciono muito mais sob pressão, né? Então, às vezes, né, tipo assim, não é que eu não queira fazer, se eu tenho uma coisa para entregar. Às vezes não é que eu não queira fazer, é que se eu sentar para fazer não flui, mas o fato de saber que o prazo está chegando, às vezes eu tenho uma boa ideia, né, para fazer. Então, assim, eu não consigo simplesmente fazer uma coisa assim, simplesmente pela responsabilidade, né? Então, é uma diferença, no caso, não é necessariamente uma fraqueza, né? Uma diferença nossa, né? Assim, o nosso timing é diferente, né? Sim, e geralmente isso acontece entre homens e mulheres, né? Esse timing coloca um timer, cara. Esse timer costuma ser diferente mesmo entre homens. Eu já ouvi muito isso de vários casais também, né? E aí, o que é legal é que quando a gente vai percebendo, né, essas diferenças, como é diferença, né? Não é fraqueza, não é pecado. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, ele funciona de um jeito diferente do que eu funciono, né? Ele faz as coisas de um jeito diferente. Isso vai ajudando a gente a lidar com as coisas, né? A não querer obrigar que o outro seja do nosso jeito, né? Então... E você passa a apreciar, né? Por exemplo, nesse tipo de coisa que a gente... por exemplo, comemoração com criança, né? É o tipo de... comemorar um aninho do fulano. Da criança dentro de casa. Aí, tipo assim, a pessoa fala, um bolinho. Eu penso, é um bolinho, né? Tipo, um bolo. Aí, não... quanto a gente vai gastar? Aí eu já falo, como assim gastar? Né? Tipo assim, por quê? Você já vai entrar na outra parte. Isso a gente vai entrar na outra parte. Mas o fato vai chegar é que... nessa parte também. Aí, às vezes, quando a gente vai chegando vai chegando perto e eu vou vendo quanto trabalho tem, eu penso, realmente... A Carol começou no tempo certo, né? Se ela tivesse deixado para a última hora, como eu imaginava que ia ser, e a gente não. Então eu começo a apreciar essa parte, né? Que não é. Porque eu poderia pensar assim, não, muito estressada, muito exagerada, não sei o que, não. É uma diferença. E a gente pode crescer nisso aí, né? A Érica fez uma pergunta: o que fazer quando o familiar quer passar o vírus para todo mundo? Isso entraria nesse momento da diferença ou a gente deixa isso para um pouquinho mais para frente? Eu acho que pode entrar mais para frente. Mas é uma boa... Vamos pensar, vamos voltar aí, tá, Érica? Tá. Agora, com relação a
Fraquezas, né? Então, diferenças a gente aprecia. Não tem o que fazer, aceita, entendeu? Aceita que dói menos. E tenta ver o lado positivo, né? Que um acaba equilibrando o outro com as diferenças, exatamente. Agora, com relação à fraqueza. Aí já começa a complicar um pouquinho mais. Né? Porque fraquezas são coisas que são defeitos mesmo. Coisas que a gente poderia ter melhor, mas que não necessariamente são pecado, né? Então, por exemplo, agora deixa a minha vez, minha vingança, né? Carol é muito esquecida. Esquece, assim, eu falo uma coisa, a gente combina, e aí, tipo... O quê? Tipo, não, eu não lembro. Mesmo? Isso ia acontecer. Não, então, por exemplo, vem fulano de tal aqui em casa. Fulano de tal vai ligar. Não esquece de falar tal coisa. E aí, então assim, isso me irrita muito, assim. Me irrita, né? Mas Até porque você é o contrário, né, Léo? Você tem uma memória muito boa. Eu não então, tenho isso é o tipo de coisa que me irrita. Mas que, ao mesmo tempo, é o jeito como a Carol né? É uma fraqueza, ela pode admitir que tem essa fraqueza e que precisa crescer, né? Que pode crescer nisso, pode... Anotar mais, né? Tem algum sistema para me ajudar, né? Mas, também. De fato, tipo assim, é uma coisa que não tem como, né, necessariamente. Qual era a minha fraqueza mesmo? Eu tenho? É difícil, né, Léo? Mas é o atraso, né? Não era isso? É verdade. Só que, na verdade, não era atraso. Porque atraso, algumas pessoas também entendem como pecado. Atraso já pode ser pecado. Então, a gente mudou. Vamos dizer assim, eu que criei essa expressão pra ele, mas eu acho que não é original. Mas eu falo que ele é muito otimista com o tempo. Eu sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo. Eu tenho essa ideia. Vai dar tempo, vai. E aí eu tenho muita dificuldade de abrir mão, né, das coisas, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu vou... Tá atrasado, mas dá tempo de tomar banho. Não, vai dar tempo, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que... Como eu falei, a questão da responsabilidade já entra na esfera do pecado, de você assumir... Então, tipo assim, chegar atrasado nas coisas, você não pode dizer, é uma fraqueza minha, entende? Mas o meu jeito de olhar o tempo, de ver, isso pode ser uma fraqueza e é algo que eu posso talvez melhorar um pouco, mas nunca vai mudar. Quer dizer, pode mudar, mas não é algo que eu controlo tão bem, né? Peraí. Não é algo que eu controlo tão bem. Então, é o tipo de coisa que ela vai precisar tolerar mesmo, entendeu? Mas que não é pecado necessariamente. Mas aí vamos lá, agora pro pecado, né? Que vocês estão... Mas, por exemplo, essa questão da responsabilidade, né? A palavra de Deus diz que nós devemos dizer sim, sim, não, não. Então, se você diz que vai participar de um compromisso, você assumiu um compromisso, você deu a sua palavra que você estaria lá. Então, você precisa estar no horário, né? Então, isso é o tipo de área que você pode, sim, confrontar. Porque o que a gente faz com as diferenças? A gente aprecia. O que a gente faz com as fraquezas? A gente tolera. E o que a gente faz com o pecado? A gente confronta, né? Então, a gente vai chegar e vai falar, olha, fulano de tal, você fez isso, né? Léo, eu não aguento mais chegar desde que eu me casei. Eu nunca mais cheguei no horário nas coisas, né? Claro que tem um jeito de falar, né? Para não ferir os sentimentos, não magoar. Mas é mais ou menos assim, né? Isso é pecado, né? A gente tem que chegar e confrontar mesmo. Mas vamos lá, um pecado seu. Tá. Tem que começar comigo o pecado. Eu já falei o pecado da responsabilidade. É verdade. Eu acho que é a reclamação, né? É verdade. Especialmente, enfim, tem momentos que isso acaba florescendo, digamos assim, emergindo mais, né? E aí, quando eu entro mesmo no modo, né, reclamação, aí eu vou embora, né? E até eu realmente me dar conta e reconhecer, Senhor, não estou indo por um caminho bom, não tá legal, Espírito Santo vem me ajudar. Então, é um caminho que eu trilho algumas vezes. A Alessia comentou que hoje é o Dia Internacional da Família, é verdade. Legal, parabéns, é verdade. Né? Deus abençoe sua família, né? Que legal, né? E você está assistindo a nossa live hoje. Mas então, um pecado meu, né? É a questão avareza, né? Eu acho que é um pecado mesmo, né? Não tem como falar e é pão duro, né? Para ser mais exato. Eu acho que tem um nível em que você é controlado, né? Em que é a questão de você ser, como vamos dizer assim, ser responsável, né?
Sim. Mas eu acho que tem um ponto que Saber gerir bem, né, os seus recursos. Mas tem um ponto que já é a questão de confiar no dinheiro, né? De não querer perder, de segurar. Isso é pecado, né? E é algo Falta de confiança, que né? é um pecado meu que traz conflitos, né? E a gente poderia listar muitos, né? Da Carol, muitos pecados da Carol que a gente poderia listar aqui a noite toda. Tô brincando. É verdade. Não, nem tem. Foi uma maior dificuldade de achar, né? Mas, agora, a maneira como a gente fala às vezes, né? Porque na questão do pecado, né? A gente se enche de, né? E aí a gente pode falar de um jeito muito ruim, tipo assim, pelo fato de você ver claramente que aquilo é um pecado... E a intimidade também, né? Porque quando você convive, né? Tá morando na mesma casa, tanto marido e mulher, como o relacionamento entre irmãos, né? Até com os pais também, a gente às vezes já perdeu alguns pudores, né? E aí, com muita facilidade, sem filtro nenhum, né? A gente pode falar coisas de um jeito que não é o melhor jeito, né? É necessário confrontar, a gente não pode ser conivente, né? Se a gente tá vendo que a pessoa tá fazendo algo que não é certo, que vai prejudicar, né? Tanto a própria pessoa como a você também, é necessário a confrontação. Mas tem uma maneira como isso deve ser feito. E às vezes a gente não observa isso, né? Deixa o negócio correr solto mesmo, assim, né? Sem muito cuidado, né? E você pode pensar em como você falaria com alguém que não fosse da sua família, né? Então você teria mais tato, você chegaria e diria, né? E aí, uma coisa sobre confrontação de pecado, né? É um tema que a gente precisa chegar com muito temor, né? Porque a gente pode estar numa posição de julgar, né? E a mesma regra que a gente usa para julgar as pessoas vai ser usada para nos julgar também. Então a gente precisa chegar com humildade, né? E talvez você não conhece o coração da pessoa, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para Carol, isso que você faz, isso que você diz, para mim parece murmuração. Então, eu não tô dizendo assim, você está murmurando, né? É claro, tem vezes que é evidente. Né? E eu não estou dizendo que você nunca pode dizer isso, mas a maneira mais segura, né? Mais sábia, de graça e verdade, é dar à pessoa a oportunidade de confessar. Você está dizendo o que aquilo parece para você, como aquilo soa para você, e essa oportunidade da pessoa de reconhecer ou não, né? Aquilo ali. Então, é claro que vai ter algumas vezes em que você precisa ir mais duro, ser mais duro mesmo, né? Isso é orgulho, né? A gente pode dizer... E aí, nessa questão do vírus, né? Um exemplo, né? Da pessoa da família que quer passar o vírus. Tipo assim, então... Que não tá tendo a mesma consciência, você né? não tem cuidado, né? Eu acho que é algo que você pode falar, confrontar com o pecado mesmo, diante de Deus, né? Mas aí você também precisa entender que você não tem controle, né? Porque justamente a relação, né? E a gente está falando sobre conflitos com adultos, né? Porque, claro, nós temos autoridade para dizer às crianças o que fazer ou não fazer, né? No sentido assim, você não vai. Mas num relacionamento entre adultos, né? Seu pai, sua mãe, claro, os pais a gente vai sempre respeitar, mas a gente não tem como controlar, né? E aí a gente ora, né? No caso, a gente respeita a decisão da pessoa, a gente não tem como controlar isso. Mas você pode dizer assim, olha, você está me expondo também. No caso da questão do vírus, né? Você está me expondo ao risco também. É isso, você... né? Mas é muito difícil, porque às vezes a gente quer controlar a outra pessoa. Mesmo que você esteja certo, não tem. Você não tem como controlar o seu parceiro, seu marido, sua esposa, né? Você não tem como controlar. E aí você tem que entregar isso ao Senhor, né? Em oração, né? Pedir, né? É algo... a gente está falando aqui num tom de brincadeira, mas tem questões muito sérias, né? Mesmo, né? Muito... Existem conflitos muito... que, assim, nos afetam de uma forma muito profunda também, né? E a gente está falando de um nível de relacionamento onde a gente não tem como, tipo, simplesmente sair, né? Vou pular fora, né? Um casamento não é algo que você faz e você pula fora. Claro que tem limites, claro que você tem, né? A gente mencionou a questão da violência, né?
tem um versículo aqui de Efésios 5, que fala, Efésios 5, 29, né? Cadê? Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, né? Esse texto aqui está falando sobre o relacionamento de marido e esposa, né? Mas eu penso assim, como, digamos, uma pessoa que está sofrendo violência, né? Ela deve permanecer no relacionamento. Eu vejo aqui nesse texto assim, ninguém odeia o próprio corpo. Você cuida do seu próprio corpo. Então, se você está numa situação em que você está sendo exposto à violência, a maus tratos nesse nível, eu acho que já você não pode, né? Tipo, para mim esse texto aqui dá vamos dizer assim, a liberdade, né? Em Cristo nós temos a liberdade, não dá para continuar nesse nível, né? E aí de envolver outras pessoas, né? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil não, mas você não deve se colocar, né, numa situação de risco a sua vida, né? Eu sei que não é só em relacionamento de marido e mulher que isso ocorre, né? E aí, nesse caso, é um ponto onde talvez você vai precisar ir para outro lugar ou pedir para a pessoa sair, eu não sei, né? Mas eu tô falando de um caso extremo, né? Mas a gente tá orando, né, e querendo que, né, que você não esteja nesse nível, né, em que as coisas não estejam nesse nível, né? Então, o que fazer? Né? Orar, clamar a Deus, né, pedir, né? E também pedir para Deus sondar o seu próprio coração, né? E eu acho uma coisa interessante também, só o fato da gente estar falando sobre isso, né? Porque hoje a gente está vendo, olha, várias coisas aqui. Gente, a gente ainda está aprendendo como usar. A Valéria falou, minha cunhada não tem defeitos. É verdade, ela não tem mesmo. Meu pai, obrigada. Feito Big Brother, pecados, até quando se confronta. Quando a pessoa discorda de você, né? Qual o limite para isso, né? Eu acho que é o amor, né? O limite é o amor, né? Eu acho que é andar... Mas eu acho que quanto a confrontar, talvez a partir de um momento, acho que a gente tem que perceber, talvez seja difícil, né, esse limite, mas chega um ponto, se não está dando resultado, e se o conflito, né, não está sendo resolvido, talvez seja o momento de você deixar com Deus mesmo, né, enfim, dependendo do conflito, né, a gente vê na Bíblia também aquela orientação, né, quando há alguma desavença, de primeiro você tratar sozinho com a pessoa, depois trazer uma testemunha, né, alguém de confiança, e depois, se for o caso, expor para a congregação, né, para mais pessoas, para que traga luz e que outras pessoas ajudem ali naquele contexto, né, enfim. Acho que a gente precisa de sabedoria mesmo de Deus para avaliar, porque realmente, se a pessoa, digamos que é um conflito que é gerado por um pecado e a pessoa não está disposta a mudar, né? Acho que é o caso de você entregar e deixar. Sim. Eu acho porque senão desgasta também, né? Mas eu acho que isso que a Carol falou é isso mesmo. Às vezes chamar uma testemunha, né? Alguém assim, neutro, entre aspas, né? Alguém que possa ajudar, trazer luz, né? Então, por exemplo, num caso de marido e mulher, né? Que não estão se entendendo, né? Pode ser trazer alguém, né? Trazer o pastor, ou alguém que possa... Alguém com sabedoria, né? Tem muita gente com sabedoria hoje, mas às vezes é difícil, né? E você não pode pensar que qualquer cristão, né, tem essa prerrogativa, não. Eu já passei por conflitos, né, nos quais eu precisei, né, de que pessoas intervissem. No caso não foi família, foi equipe, e a gente teve que conversar com uma terceira pessoa. E aí é muito bom, porque você fica torcendo assim pra pessoa tomar o seu partido, né? Mas não, a pessoa chega e fala, né? Confronta, né? Tipo... e tenta chegar a um acordo, né? E aquela coisa, você não pode controlar o outro, mas você pode controlar você, né? Então... Você é responsável pelas suas reações, né? Exatamente, né? Então você não pode... Olha o que você me fez fazer. Mesmo que não seja fácil. Olha o que você me fez fazer. Não, né? Então você... É algo que dá pra controlar. Mas você ia falar alguma coisa? O que eu ia dizer é que eu acho que só o fato da gente falar sobre o conflito e como resolver já é algo
válido, né, para o que a gente vive hoje, porque como agora os nossos relacionamentos estão muito no meio virtual, é tão fácil, né, a gente resolver o conflito. O que se faz geralmente? Se eu tô em desacordo, se eu não aguento mais, eu posso deixar de seguir, eu posso, sei lá, bloquear, se for um caso mais extremo, né, de alguém que tá postando uma coisa que é muito contra o que eu acredito. Enfim, existem essas possibilidades e parece algo tão fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, qual é a qualidade desses relacionamentos? Então, qual é a solidez, né, desses relacionamentos? Fica muito... são relacionamentos que são muito frágeis, se eles se baseiam só nisso. Mas quando a gente tem relacionamentos mais sólidos, os conflitos vão acontecer, porque acontece em qualquer relacionamento, e a gente vai lutar para que eles se resolvam, a gente vai se esforçar, porque também, por exemplo, para mim, eu tenho uma tendência de fugir. Não com o Léo, porque, enfim, a gente... Eu não tenho opção. E me sinto à vontade com ele. Mas, em geral, se existe algum conflito, né, em amizade, ou mesmo no contexto, né, de ministério, de trabalho, a minha tendência é não querer enfrentar isso. Não querer encarar. Isso é difícil pra mim. Mas isso faz parte também da gente amadurecer e de amadurecer os nossos relacionamentos. É algo pelo qual vale a pena. Para que a gente não fique só na superficialidade das amizades que só conhecem a gente pelo que a gente posta. O que a gente posta diante de toda a nossa vida. Né? É muito pouco, a gente pode se enganar muito nisso. E acabar se isolando, mesmo tendo tantos amigos nas redes sociais. Quem é que realmente sabe quem você é, como você age, né? Porque justamente a gente não tem controle, né? No caso você vai postar uma foto, né? Você escolhe, né? Você escolhe. Edita, põe um filtro, né? Dá uma melhorada lá pra postar, né? É uma versão lá de você, né? Mas, todos nós. Aqui não tem filtro, né? Não tem como, você tem que encarar mesmo. Mas uma coisa que... Isso aí, agora eu acho que isso vale mais para casamento, né? Porque o casamento é muito legal, porque tem a questão dos votos, né? Você entra, né? Às vezes eu gostaria que tivesse para tudo, que você pudesse ter alguma coisa, uma versão disso, né? É um contrato, né? Para amizade, para outras coisas também. Mas no casamento, ele tem a questão dos votos que você faz, e esses votos são uma referência. Eu até já ouvi falar de um casamento, não sei se... Eu acho que a história é verdadeira mesmo. Acho que foi a Joana que contou uma vez pra nós, né? Que ela foi num casamento e o cara começou a falar: eu te amo, você é linda, você é... Aí o pastor, depois que acabou, né? Era volta espontânea, falou assim: já entendi que você ama ela, que você acha ela bonita, mas eu quero agora que você prometa alguma coisa. Diz aí o que você vai fazer. Né? Então ensinou para ele, né? Ele lembrou o que é da palavra voto, né? E voto é uma coisa que você faz num momento, né, de sobriedade, em que você espera-se, né, que você sabe o que você está fazendo e você se compromete com algumas coisas, né? E aí, baseado nisso, né, a gente pode chegar e lembrar: olha, você disse que, né, você me prometeu, né, uma coisa, e cobrar mesmo, como a gente falou, nossa palavra tem que ser sim e não, né? E uma coisa um conselho que nos deram, né, quando a gente casou, e a gente viu vários casais já falando sobre isso, tipo assim, por exemplo, um compromisso você pode assumir: não dormir sem resolver o conflito, né? A ideia de não se pôr o sol sobre a sua ira, então sempre resolver, né, naquele dia, né, para que não dê tempo do negócio crescer, né? E não se acomodar, né? Porque aí a gente pode meio que, deixa pra lá, né? Vou deixar não resolvido mesmo. E isso, realmente, como o Léo falou, pode acabar crescendo, se tornando algo maior e mais difícil de ser tratado. Exatamente. Também. Porque aí fica aquelas coisas assim, né? Porque em 2010 você me disse isso. É verdade. Né? Fica aquela coisa acumulada. Não, você resolve no dia, né? E aí você segue em frente. É muito mais difícil. Sem dívida, né? Sem dívida pro futuro. É muito mais difícil quando tem coisas acumuladas, né? Fica muito mais complicado, né? De seguir em frente. Então é algo... Mas aí tem várias coisas. Humildade, né? Porque, cara, é muito difícil, por exemplo, né, você engolir o seu orgulho. Né? Às vezes você vê assim: não, cara,
Você quer dizer aquela aquele... coisa de vencer a discussão? Não, é outra coisa. Vencer a discussão, não, vencer a discussão, né? Ou às vezes eu avisei, eu falei, né? Às vezes. E é outra coisa, né? Isso aí, esse ponto foi legal de você falar. Porque tem, às vezes, né? Aquele do casal que é melhor de briga, que briga melhor, que discute melhor, que pensa mais rápido nos argumentos. E aí, isso pode fazer parecer que você está sempre certo, mas não é verdade, né? E isso eu acho que é uma coisa que eu brigo melhor, né, do que você. Eu acho que eu sou mais... Eu sou mais devagar pra... Eu não consigo dar respostas muito rápidas, sabe? Eu também não sou tão rápido, não. Às vezes acabou a discussão, aí depois que eu penso, poxa, por que eu não falei aquilo, né? Eu sou assim em outros contextos, mas em casa eu sou até rápido, né? E aí, eu me conhecendo, eu penso assim, cara, o fato de eu ter conseguido pensar num bom argumento, meio que vencer a discussão, não significa que eu tenho razão, né? E aí, por isso que é muito bom você ter um tempo com o Senhor, né, sozinho. E graças a Deus, porque isso é um hábito que realmente alivia muito, né? Porque é onde o Senhor tem a oportunidade de confrontar você, de falar, corrigir a gente, de corrigir, né? Aí falar, então, sabe aquele negócio? Então, você tinha razão, né? Ou então assim, cara, eu não sei se eu tô certo nisso. Eu me sinto assim, mas eu não sei se eu tô certo, né? Eu não sei se eu tô certo. Então assim, não se engane, né? Porque você pode ser até mais hábil, né? Ter mais lábia, mas não significa que você tá certo, não. Sempre, né? Porque é a ideia de você se safar, né? E aí, se safar das situações, né? É muito legal quando o fato de, por exemplo, a Cleo e ele estarem com a gente e elas estão brigando, mas nós estamos vendo. Elas sabem disso, né? E aí a gente não pode se esquecer nos relacionamentos que nós temos um Deus que está vendo. Então você pode se sair bem, né? Dar uma boa resposta, às vezes mentir, se defender, né? Porque quando a gente é confrontado pelo nosso pecado, a gente quer se justificar. Então você pode fazer isso, né? E você pode dar uma boa resposta, né? Você pode disfarçar bem. Mas aí você pensa assim, cara, eu tenho um Deus que está vendo, que vê meu coração. Então isso é uma coisa que a gente pode, assim, sempre pensar. E tinha uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, sempre acontece isso. A questão de nem sempre a gente falar naquela hora. Exatamente. De algumas respostas. Exatamente. Quando a gente está conversando mesmo, ou tentando resolver um conflito, ou enfim, discordando... nem sempre a gente precisa ter resposta naquela hora. Às vezes a gente pode pedir, poxa, eu preciso pensar, preciso orar, ou então não estou no momento para pensar sobre isso. E aí um tem que ter sensibilidade com o outro, né? Então se eu vejo que eu converso com o Léo, mas eu vejo que não é o momento de ir mais fundo naquele assunto, aí é a hora de eu abrir um pouco mão, né? E pensar assim, tudo bem, não preciso ter essa resposta agora, ou não ficar ali, sabe? Vai até o final, né? Porque qual vai ser o resultado disso, né? E eu acho que isso era uma fonte maior de conflito pra gente no começo, né? Eu não tinha essa cabeça, assim, de às vezes eu não... Cara, eu não tô afim de falar sobre isso, eu não pensei sobre isso o suficiente, né? E aí eu achava que eu tinha que ter uma resposta e aí acabava saindo uma briga, né? Uma discussão... Sendo que eu poderia... E aí agora acontece, né? De falar assim, Carol, não sei. Eu não queria falar sobre isso agora, né? E aí de respeitar, né? Isso. De respeitar esse espaço. Não como uma desculpa, né? Não algo que vai contradizer o que a gente falou. Não é uma desculpa pra dizer assim... pra não resolver o pra conflito. Nunca falar sobre isso, não. Mas tipo assim, eu preciso de um tempo, né? Pra pensar, não posso chegar e falar sobre isso agora. Tem gente que ama vencer a discussão. Quem não gosta, né, gente? É mais legal, né? Quando a gente tá certo é mais legal, né? Diga nada. Poxa, tem várias pessoas aí dizendo que se dão bem. Que legal, hein, gente? A Karine botou uma santa, Carol, é verdade. Não, mas porque às vezes, né, tipo... Cara, tem aquela coisa que vem aqui assim, ó, pra você falar assim, você fala, não vou falar, tipo... E já teve vezes, né, de eu falar assim, não, cara, eu sou espiritual, não falei. E aí a Carol vai falar mais alguma coisa, eu já descarrego, né? Então, cara,
Conflito não acerta, né? Mas aí tem as crianças, né? Aí isso também complicou, né? Um pouco, né? O que eu quero dizer assim, porque antes, né? A gente tinha muito tempo pra falar e tudo. E aí agora, a gente não pode discordar de uma se a gente coisa. discorda de uma coisa... A Cleo já fala, é tão brigada. Aí a gente até uma coisa, né, que elas precisam entender que existe conflito também. Né? Hoje mesmo eu tava falando, Cleo, a gente só tá discordando. É assim, a gente não precisa concordar em tudo. Tá brigando? Tá dando bronca na mamãe? Sei o quê? Tipo, né? E é claro, a gente tem que proteger, né? É claro que a gente não vai ter conversas difíceis na frente das crianças, né? E tem coisas, eu acho que tem limites, né, que a gente precisa observar, tipo levantar a voz, né? Violência, a gente já falou. Tem coisas que a gente nem porque é aquela coisa, se você é uma São escalada, limites mesmo, né, que você não deve cruzar, né? E eu acho que assim, eu penso que ninguém em sã consciência pensa num casamento que você vai partir para violência ou agressão ou dizer palavras você não pensa nisso. Mas é uma coisa que se você não colocar um limite assim, cara, eu não posso passar daqui, você vai ter problemas, né? O que você acha melhor ter paz? A Lara que colocou, é melhor ter paz do que ter razão, né? Ela colocou isso quando a gente estava falando. Sim. É claro, né? É aquela coisa assim, tem coisas que precisam ser trazidas à tona, né? Tem coisas que precisam ser resolvidas, né? Mas o fato é, nós não controlamos, né? Tipo assim, a Carol não é minha filha, né? Eu posso corrigir as crianças, né? Isso é legal também, né? Ter essa perspectiva de um adulto para outro adulto, né? Até no relacionamento com os pais, quando muda, né? Porque até você ser adolescente, né, e tal, é uma outra dinâmica, né? Mas também depois que a gente entra na vida adulta, a gente também tem que ter essa mesma perspectiva, como pai e mãe também, né? Embora ainda não tenha chegado nessa etapa. Eu acho que tem que fazer a cauda, né? Ah, é verdade. A cauda. Mas sim, eu lembro até de um amigo que falava assim, a gente tem que educar os nossos pais, né? Um pouco assim, no sentido de ajudar os pais a entenderem, né? No caso de filhos adultos que moram com os pais, que nós somos adultos, né? Isso não tem nada a ver com desonrar, com deixar de respeitar, mas as decisões passam a ser nossas decisões, suas decisões, né? Então, os pais precisam, né? Eu me lembro, né, assim, no nosso ministério, a gente se relacionando com jovens universitários de 23 anos, 24 anos, né? Eu me lembro de um rapaz de 22 anos que o pai ou a mãe não deixava... O que não deixava ele fazer? Não sei se era dormir fora de casa, uma coisa assim, né? Sendo que ele ia para uma vigília, era uma coisa de crente. Aí eu penso assim, gente, se esse garoto tivesse numa festa ou fosse por uma boate, né? O pai não estaria... Não conseguiria impor o limite, né? Para ele ir para um lugar que não deve... Tipo assim... Não, mas ele é um jovem cristão, um jovem que anda com boas companhias. Então, nesse ponto, né, graças a Deus, meus pais foram muito assim, de entender que eu era dono do meu nariz e que podia tomar decisões, né? É claro, eu me lembro, mas é claro, mas assim, você não deixa de respeitar os seus pais. Eu me lembro que... Aí você vai ter que ir encontrando a maneira de, ainda respeitando eles, mas mostrar também... Eu lembro que no primeiro período da universidade tinha uma festa, né? E aí eu queria ir nessa festa, né? E minha mãe não me proibiu, mas ela me aconselhou a não ir. E eu fiquei assim, poxa, mas eu realmente senti que eu não deveria ir contra ela, né? Falei, não, aí eu não fui. Eu pensei, eu posso ir, mas eu ouvi o conselho, né? E não fui à festa. E hoje eu penso assim, graças a Deus eu não fui àquela festa, né? Eu penso que foi muito bom eu não ter ido, né? Mas é aquela coisa, você é adulto, você toma as suas decisões, né? E você não controla. Agora tem que falar dessa cauda aí, a gente não falou, né? Então, peraí, deixa eu... Embora o bolo tenha uma pegada saudável, porque tem aveia... Gente, cadê a... Ah, tá, peraí.
Não, cancelar. Ah, então é melhor você usar a câmera da frente. É. Cancelar aqui. Cancelar, isso. Tá, a gente tem Não alguma reparem na bagunça que tá. Eu acho que o celular tá travado. Não reparem na bagunça que tá na nossa casa, tá, É. gente? Embora o bolo tenha uma pegada saudável, porque tem aveia e tal, né? Essa calda aqui é meio que do mal. Quando eu falei que você escolheu o nível de saudável, né? Essa calda não é Essa calda não é saudável. tão saudável, mas é Mas gostosa, ela é muito viu? boa, muito boa. Então, o que a gente colocou aqui? Meia xícara de chá de leite, uma xícara de chá de açúcar, 2 colheres bem cheias de margarina e uma xícara de chá de chocolate em pó. Uma xícara, Carol? É uma xícara. Uau, é muita coisa, mas tudo bem. Ok. Ou meia Isso mesmo. xícara de cacau, né? Eu coloquei um pouco mais, porque eu gosto bem forte. Aham. Mas Então muito isso, boa aí é essa só ficar aqui até engrossar. Uhum. Tá, então só pra você saber o que tá indo nessa calda aí. E o bolo já deve estar pronto, né? Não sei, mas Não é deixa possível, faltam não é 6 possível, gente. minutos, Vocês né? estão orando direito aí, eu vou resolver esse conflito com vocês, porque Eu vou já ver tá- aqui, vou espetar pra ver. porque a live já tá quase acabando, né? Esse bolo tem que ficar pronto. Deixa eu ver que horas são aqui, gente. Pera aí. Cara, tá muito em cima aí. Não vai dar Mas tempo a da gente gente comer. começou um pouquinho tarde, ó. Aham. Então ainda tem tempinho. Essa calda é pra compensar o saudável do bolo, é verdade. Pois é, gente. Então, Daí eu acho que não vai ficar pronto. aumenta esse forno. Gente, vai na interseção aí, gente. Vamos lá, vai dar A certo. gente vai tentando, se terminar, a gente mostra, né? Porque a gente nem vai conseguir fazer inveja nas pessoas, né? É. Mas voltando, né? Assim, eu acho que a gente não falou muito sobre casos onde a pessoa não é cristã, por exemplo, né? E aí você tem menos base ainda para confrontar o pecado, porque você está confrontando o pecado de alguém que não vê aquilo como pecado, né? Aquilo não deixa de ser errado diante de Deus, mas é outra perspectiva que a pessoa tem. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa orar mesmo, né? Andar mais uma milha, sabe? Amar aquela pessoa, né? Sem tentar controlá-la, né? Então, é claro, você pode estabelecer limites daquilo que porque você é responsável pela sua vida, né? Então, aquilo que você não pode tolerar, aquilo que você não vai fazer, não vai se submeter, mas você não pode mudar outra pessoa, né? Você não tem como fazer isso, né? Quem dera, tô brincando, quem dera nada. Ainda bem. Ainda bem que a gente não pode mas mudar, ainda né? bem. Porque Deus está operando e está agindo, né? Então, agora, essa coisa do relacionamento é um exercício, né? Para a gente ser humilde, para a gente morrer, né? Para nós mesmos, né? Às vezes a gente tem que... Tô me lembrando agora, da minha mãe, que em algum momento da nossa vida, na minha adolescência, eu já era convertido. Mas a gente só tinha uma chave. Ou tipo assim, minha mãe tinha uma chave, meu pai tinha outra. E minha mãe saía, sabendo que a gente ia chegar, levava a chave e deixava a gente na rua, né? E eu ficava na porta assim, Senhor Deus, o que eu faço com esse ódio? O que eu faço com esse ódio que eu tô sentindo agora, nesse momento? E aí, eu lembro assim, lança sobre o Senhor, né? O Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, né, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Então assim, o Senhor pagou o meu pecado, pagou o da minha mãe também. No caso não era pecado necessariamente, né? Mas assim, é só para dar um exemplo, né, de situações em que você tem tanto ódio assim, e que você pensa assim, meu Deus, né, tipo, eu não posso ser recompensado por isso, entendeu? Eu não posso receber uma compensação pelo que essa pessoa me fez passar. Eu tenho que, sabe, seguir em frente, entendeu? E é muito sério, né? Na questão de pecados, então, né? Tipo, maridos e esposas, né? Nesse momento essa situação mesmo de a gente estar vulnerável, a internet, essas coisas. Então, cara, às vezes você vai precisar do perdão mesmo, né? No seu relacionamento. Tem uma pergunta... Tem um material que a gente usa no discipulado, né? Que fala assim... que fala sobre a importância do perdão no relacionamento, né?
E eu já ouvi uma história de um casal que a noiva, né, falou uma coisa pra ele assim, se você fizer tal coisa, eu nunca vou te perdoar. Né? E não era uma coisa assim grave, não, mas era determinada coisa que... E, cara, como é que o relacionamento pode seguir em frente sem perdão, né? Sem tolerância, né? Então, mas aí no caso é perdão mesmo. Quando é pecado, a alternativa é perdoar, né? É claro, tolerância também. Então, assim, vamos lá, tentando... Recapitulando, né? Aquela frase que vale a live, né? Os conflitos normalmente têm 3 origens, né? Pecados, diferenças e fraquezas, né? Os pecados a gente confronta. As fraquezas a gente tolera. E as diferenças a gente aprecia, né? E muita gente está em conflito aí com coisas Aqui tá o ponto da cauda. Até engrossar. Engrossou, já tá bom, já. Muita gente está em conflito aí com coisas que... Tratando como pecado coisas que não são pecado, que são só diferenças, né? São, tipo assim, a gente vem de famílias, histórias diferentes, né? Então a gente... Tem isso também, né? Visão de mundo, exatamente, valores, né? E aí tem isso também, de cosmovisão. Cultura. Tem algumas coisas que, tipo... Por exemplo, é muito bom quando você está num relacionamento onde vocês concordam que a palavra seja o árbitro, né? A palavra de Deus seja... É muito bom, porque aí o que acontece? Você tem lá a Bíblia, né? Para você mostrar, né? Que aquilo ali tá errado, né? Então, assim... E para te confrontar também, né? Para confrontar nós mesmos, exatamente, né? Quando a gente né? lê e se alimenta também da Bíblia. E o que seria de nós se não fosse a graça, né? A graça nesse, né? O perdão e tudo. Então, como eu cresci, né? Nesse momento, né? E você vê esse eu lapidado, né? Mas você não sabe o trabalho. O trabalho que foi, né? Que a Carol teve que aguentar, né? Mas é importante, sem isso a gente não cresce, não. Né? Sem essas coisas a gente não cresce, não. E esse bolo, ficou pronto? Ainda não, Léo. Ainda não ficou pronto. Tá bem Pode fazer mole. uma coisa meio tipo petit gâteau, né? Não dá. Não dá. Carol, a gente já tem um conflito pra resolver agora. Ela disse que dava tempo, Carol. Você disse que esse bolo dava tempo de fazer. Eu achei que dava. Não deu tempo. Mas a gente vai mostrar, né? A gente mostra. A gente vai botar uma foto daqui a pouco pra fazer inveja. Mas que horas são? E o horário? Faltam alguns poucos minutos, né? Então vamos lá, considerações finais. Eu não concordo com isso não, tá, Mari? Pentecostal com pentecostal, reformado com reformado. Eu acho que é um tipo de... Assim, claro, né? Cada um tem a sua lista, talvez Bolsonaro seus critérios. com Bolsonaro, PT com PT, né? Talvez cada um tenha seus critérios. Tudo bem ter critério, entendeu? Eu acho que esse tipo de critério é o que dá pra contornar. Acho que é possível. Eu acho, né? Enfim. É aquela coisa, pode ter mais ou menos, né? De qualquer maneira você vai crescer, vai ser um instrumento, né? Claro que aí você vai ter que avaliar isso no namoro, né? Como lidar com essas diferenças. E é uma coisa que você pode aliar, não é assim, se a gente pensa igual, mas como a gente lida com as diferenças, né? Como é que a pessoa reage, ela quer sempre ter a razão. Ela quer fazer você te convencer, né, a ser diferente. Se ela vê na Bíblia, né, tipo assim, ela aceita a Bíblia como fonte de autoridade, isso é uma coisa que você pode considerar na hora de entrar, né, se você já tá, meu filho, já era. Mas assim, né, assim, aceita, né, ora, né. Já tá casado, né. Porque tem coisas que você não sabia, né, tem coisas que veio no pacote que você não estava esperando, né, ou teve. Eu falei tudo. Acho que sim, porque também, né, gente, conviver é outra coisa, né, a gente era muito amigo já, assim, durante o namoro foi um tempo de muita amizade, que a gente se conheceu bastante, mas tem coisas que realmente só na convivência que você vai experimentar, né, então... Que só do namoro você não vai. Então, o namoro, esse tempo, né, de namoro, noivado, serve pra você conhecer, saber se vai dar certo ou não. Agora, com seus pais, não tem como. Você tem que aceitar, né? Tipo assim, se teu pai quer sair, espalhar coronavírus, misericórdia, né? Não, mas
tem que... O que vai fazer, né? Não vai desrespeitar também, não vai excluir, né? Essa história de política recentemente está num nível, né, das pessoas excluírem umas às outras, né? Tipo, deixar de falar com pai, gente, com pai, com mãe, por causa dessa história. Não Eu faz acho que sentido isso reflete um pouco a nossa necessidade de melhorar isso, né? De melhorar, lidar com as diferenças, né? Não é possível, gente, que não tenha como conviver com quem pensa diferente da gente. Se você for pensar no grupo de discípulos que Jesus montou, tinha um zelote, né? E tinha um cobrador de impostos, né? Tipo assim, que se você for estudar, você vai ver que eram figuras assim. E eles estavam lá unidos, né? Pelo reino de Deus, né? Então, assim, não sabe... Jesus colocou pessoas diferentes ali e a Bíblia fala pra gente fazer todo o esforço para manter a unidade pelo vínculo da paz, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem algo mais forte do que aquilo que do que as diferenças, do que aquilo, né? que nos separa, né? Então, mais forte do que tudo, né? Que a gente falou até, diferenças, fraquezas, pecados. Exatamente, a gente tem isso muito, muito forte, né? Mas, cara, a gente poderia falar, porque assim, eu nessa live eu acho que eu vi vários caminhos, várias rotas que a gente poderia tomar, e eu penso assim, cara, não dá pra entrar aqui agora, senão a gente não acaba. Mas aí você pode, né, depois aí nos comentários, falar assim, sobre o que você gostaria que a gente talvez falasse mais. Eu agora aceitamos sugestões. Nessa questão do pecado, né, eu pensei na questão da pornografia, né, pecados sexuais, né, então assim, mas eu não quero entrar nesse assunto se você não estiver interessado. Então, se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso, né. E aí, nos sigam aí no Instagram, né, você já deve estar seguindo, você está vendo a live, né, mas sigam o leos.marques, Carol, Cleo, Elis, Davi, Léo, né? Tá vendo diferenças, né? Tá vendo? Já pensou se você tivesse que colocar o mesmo nome de Instagram? Tipo, eu coloquei o nome do meu Instagram, você tem que colocar, já pensou o nome assim? E no YouTube também, né? Seu canal. Tem um vídeo legal que eu fiz sobre o Salmo 34, que você pode dar uma assistida lá, né? Poxa, eu queria tanto mostrar o bolo. Mas a gente podia mostrar só a parte do... Como ele tá? Como ele está, né? Tudo agora. bem, vamos mostrar como ele tá pra gente terminar. De Tem que repente... acender a luz. Cuidado que tá muito quente, Léo. Ó, ele tá bonitinho, mas é que ele ainda tá mole por dentro, entendeu? Ainda tem que assar por completo, né? Vamos ter que exercitar a paciência mesmo. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas então tá, gente. Muito obrigado por nos assistirem, por estarem conosco, pela fidelidade, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Se Deus quiser, semana que vem tem mais, se a gente não enjoar disso, né? Mais um beijão pra vocês. Obrigado por nos encorajarem. Vamos orar, né? A gente pode orar pela comida que pela fé nós vamos comer. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, com os nossos amigos. Obrigado porque a gente pode estar conectado, né? Dessa forma, porque a gente pode engrandecer ao Senhor juntos, né? Obrigado pela oportunidade de compartilhar de algumas coisas que o Senhor tem nos ensinado. E eu oro nesse momento por aqueles que estão passando por momentos difíceis nas suas casas, nos seus lares, né? Talvez aqui a gente pode lembrar de alguns casais que estão vivendo momentos difíceis. Eu oro para que o Senhor venha com a tua graça, ensinando a gente a andar em unidade, andar como o Senhor nos chamou para fazer, para andar. E oro para que o Senhor mude os nossos corações, porque só o Senhor tem poder para mudar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Ah, pô, legal. Você falou esse negócio de mudar os corações. Fala aí rapidinho. Essa semana você falou. Antes que acabe. Tá. Não, a gente estava conversando sobre as mudanças e como as pessoas podem... Ai, como que eu vou entrar nesse assunto, né? Não, é rápido. Não, então deixa eu resumir. A Carol esquece das coisas, tá vendo? Sim. Não, mas ela falou sobre como o Senhor tem poder para mudar os corações. Né? Eu tava refletindo sobre isso. Que é um campo, né? Que só quem pode realmente agir, eu acredito isso, né? Quando a gente precisa de uma mudança no coração, seja no nosso, a gente sabe que tem algum padrão que tá errado ali. Ou seja, com outra pessoa, eu percebo que é um campo mesmo espiritual, que só Deus tem esse poder, né, de transformar um coração. Isso não significa que você não pode usar instrumentos, né, como pessoas, né, tipo,
sei lá, ferramentas, amigos, conselheiros, terapia, coisas que o Senhor pode usar como instrumentos, mas quem opera a transformação é Ele, né? Então a gente faz qualquer coisa, até confrontar alguém sobre alguma coisa, na consciência de que o Senhor tem poder para mudar aquilo ali. Sim. Mas é isso, gente. Beijão para vocês. Tchau, gente. Tá terminando mesmo dessa vez. Estão nos Tchau. avisando. Tchau, pessoal. Tchau.